Starship vai tomar fermento e foguete terá 150 metros de altura em nova versão. Falcon 9 fará 40 voos por booster ainda em 2024 e mira ainda mais lançamentos do que o previsto. E o lander Peregrine não conseguiu chegar na Lua e será destruído durante a reentrada na Terra. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial que não é apresentado por um gato, mas é cheio de bigodes. A SpaceX fez uma reunião da firma em Starbase no estado do Texas para lembrar os feitos conquistados em 2023, além de atualizar os projetos futuros que podem revolucionar a exploração espacial. E quem mostrou as novidades foi o próprio Elon Musk, começando pelo motivo da explosão do Starship no segundo voo, e foi muito mais bobo do que você possa imaginar. De acordo com o chefão, a causa foi justamente o lançamento não ter sido orbital, além de não ter nenhuma carga a bordo, que acabou deixando as coisas fáceis demais para a SpaceX. O excesso de propelentes nos tanques obrigou o veículo a jogar oxigênio líquido de maneira a manter a pressão sob controle e não levar tudo pelos ares, o que na prática não adiantou muito. Isso causou um excesso de comburente no entorno da espaçonave que acabou explodindo pelo retorno da queima dos próprios motores, o que não aconteceria se tivessem com um veículo mais pesado, pois teria menos propelente nos tanques por os Raptors estarem na potência máxima. Claro que isso não explica o porquê do Super Heavy ter sido detonado depois da reativação dos propulsores, mas também não precisamos resolver todos os problemas de uma vez só, não é? Agora o foco está no voo 3, que deve acontecer lá por fevereiro, e de acordo com o tio Musk, milhares de mudanças foram feitas nos veículos para o próximo lançamento, principalmente corrigindo falhas que notaram na última tentativa. Foi citado que o chip 28 agora possui o sistema de controle de empuxo vetorial eletromecânico, o que reduziu um monte a massa do componente, permitindo reboladas ainda mais estilosas dos Raptors, algo que só havia sido implementado no Super Heavy. Também no voo 3, a SpaceX fará um teste de transferência de propelentes dos tanques principais para os auxiliares, simulando o que vai ocorrer nas próximas missões Artemis. Interessante que foi a primeira vez que foi citada a capacidade de envio de oxigênio e metano líquidos, que será de até 10 toneladas por voo, o que obrigará a SpaceX a fazer 10 lançamentos para levar alguém para a Lua. E não é só isso, pois querem fazer este teste com 2 Starships ainda no final deste ano, claro que contando com a ajuda do Coelhinho da Páscoa e do Papai Noel no processo. E tem camiseta nova na loja do fogueteiro para agradar astronautas de todas as idades, pois chegou a hora de você se vestir com o mítico Saturno V, o veículo que levou o ser humano para a Lua e fez história. E saímos um pouco do pretinho básico e liberamos esse traje também na versão branca, afinal, de escuro já basta o espaço. Mas se precisamos cruzar o sistema solar, essa viagem começa pelo portal para Marte, mostrando a paisagem do local de lançamento do Starship e Super Heavy com seus icônicos letreiros que iluminam a noite e nos lembram que o planeta vermelho é o nosso destino. Então acesse spaceorbit.com.br ou pelo link na descrição e garanta as 2 camisetas agora mesmo, mas lembramos que estão em pré-venda, então teremos uns poucos dias de hold até enviarmos o seu pedido com todo carinho. Faça suas compras na loja do fogueteiro, afinal somos o seu lugar de espaço aqui na Terra. E chega de enrolação e vamos falar do bendito Starship de 150 metros, que de tudo que o Elon falou na apresentação foi a parte mais interessante. A esticada não virá na versão 2, que terá modificações, mas não no tamanho, sendo a V3 responsável pelo crescimento que deve atingir os 140 a 150 metros de altura, cerca de 30 metros a mais do que o atual. Isso permitirá tanques maiores e consequentemente mais motores com um total de 9, o que deve ser o suficiente para levar o ego do titio Elon para a órbita terrestre, ou melhor, cerca de 200 toneladas ou mais, incluindo a reutilização dos veículos. Com o crescimento, o conjunto Starship e Super Heavy deve pesar nada menos do que 6.000 toneladas, e sua altura será equiparável ao Sea Dragon, o maior foguete já pensado pela humanidade. Mas nem dá para se alegrar muito, pois essas mudanças não devem acontecer tão cedo, e se levarmos o Musk Time em consideração, pode apostar forte que vai demorar mais do que a Blue Origin ir para a órbita. Ainda mais com as missões Artemis no cardápio da SpaceX, eles não devem mudar o veículo de forma tão brutal se quiserem conquistar a boa vontade da NASA, especialmente de sua gerência, que é tão amistosa quanto uma martelada no dedo. E a primeira missão privada para a Lua vai acabar na Terra. E não é brincadeira, pois a Peregrine não vai sobreviver à próxima passagem pelo nosso planeta devido à falta de combustível. Lançado em uma órbita altamente elíptica, o pseudo-lander deveria ganhar altitude a cada passagem por este pálido ponto azul, mas como um vazamento de propelente acabou com o sonho dos americanos, ele vai torrar na nossa atmosfera em altíssima velocidade. A Astrobot fez o melhor que pôde para conseguir o máximo de sobrevida para a missão, lutando contra problemas no direcionamento da espaçonave e depois com uma válvula que deixou escapar
poupar boa parte da hidrazina dos tanques. Apesar da falha e da vida bem mais curta do que o esperado, foi interessante acompanhar os eventos deste pequeno lander que nadou e vai morrer na Terra. Então deixe o seu agradecimento nos comentários em homenagem a Peregrine. E vamos para o bloco de notícias rápidas que duram menos do que o lander da Astrobotic. E quem vai entrar na roleta russa para ir para a Lua é a China, que está preparando seu rover da missão Chang'e 6, sucessor da, pasmem, Chang'e 5. O voo deve acontecer em maio a bordo de um Long March 5, partindo de Wenchang, aquele espaço-porto maneiro do gigante asiático que fica à beira do mar. E a população agradece que o booster não vai cair na cabeça de alguém, pelo menos de algum chinês, pois o resto do mundo que lide com esse lixo espacial de 20 toneladas. E se cair, caiu. Mas a missão é um tapa na cara do Ocidente, pois os únicos países a conseguirem tocar a Lua nos últimos anos foram a Índia e a China, o que mostra como Kubrick faz falta para os americanos. Brincadeira! E a SpaceX resolveu que o Falcon 9 vai voar ainda mais, pois querem certificar os boosters para chegarem a 40 lançamentos ainda neste ano. Lembrando que o recorde é de 19 reutilizações, e a gente não duvida que eles vão conseguir, mas de nada adianta se o foguete cair no mar e virar casa de peixe durante o transporte. E todo esse esforço é para dar conta dos 150 voos que a SpaceX pretende realizar em 2024, cerca de 6 a mais do que o previsto antes e sem considerar os do Starship, algo realmente impressionante. Para atingir essa meta astronômica, perdão o trocadilho, vão contar com a reutilização massiva dos veículos que já existem, além de prepararem o pad para um novo lançamento em apenas 24 horas, obliterando o recorde atual que é de 3 dias. Ou seja, o Jeff Bezos não consegue nem mandar fazer um infográfico para criticar a concorrência e lá está o Falcon 9 voando de novo, ao maior estilo Fluminense e Barcelona, o jogo do século. E a Blue Origin vai tuitar alguma coisa e voa Falcon 9, Bezos vai no banheiro e voa Falcon 9, e não dá tempo nem de reclamar porque voa Falcon 9. E o Japão teve que adiar sua missão para Marte para 2026, e o culpado é um novo problema, quero dizer, o novo foguete da JAXA, o H3. Vale lembrar que o veículo construído pela Mitsubishi deu ruim no seu primeiro lançamento e causou um prejuízo digno de entrar para os anais da astronáutica, além dos responsáveis terem tomado nos anais com gosto. E é uma pena que foi adiado, claro, pois o objetivo era muito interessante de estudar as luas do planeta vermelho chamadas de Phobos e Deimos, e deve estar rolando uma petição da equipe para mudar o nome para Nosfodemos, pois vão ter que esperar a próxima janela daqui a 2 anos. A ideia era lançar em março para chegar na órbita de Marte em agosto de 2025, retornando com uma amostra de Phobos após um pouso lá por 2029, e agora ficou para 2031 na melhor das hipóteses. A chamada Martian Moons Exploration, de codinome MMX, vai passar por verificações extras da espaçonave para garantir que nenhum problema venha a acontecer e provavelmente vão poder chamá-la de Pentium 2. E se você entendeu essa piada, sinto lhe informar, mas seu cardiologista muito provavelmente está atrasado. E falando de coisas piores do que a frase anterior, a Agência Espacial Europeia informou que pretende lançar o Vega C em 15 de novembro, e lá vamos nós para a loteria de novo. O problemático foguete que explode mais do que Alcântara em 2003 teve uma falha no motor Zéfiro 40, devido a uma perda de pressurização durante o último lançamento ainda em dezembro de 2022. Agora, a Arianespace corre contra o tempo para terminar o Vega C, antes que a Comissão Europeia decida por outro foguete, que seria ninguém menos do que o Voa Falcon 9. E a SpaceX testou a tecnologia Direct-to-Cell, que conecta um smartphone 4G, mesmo que seja lento, à rede de Starlink para enviar mensagem de texto, a princípio para situações de emergência. O potencial do serviço é gigantesco, que deve progredir para chamadas e dados até 2025, além de internet das coisas, o que acabará com sombras de sinal em todo o mundo. Mas o maior desafio da SpaceX será vencer o buraco negro que é o Brasil, pois se notar na imagem, os celulares dos Yankees têm 2 tracinhos de sinal vindo de satélites a 550 km de altitude e 27 mil km por hora. E aqui no Space Orbit eu não tenho nenhum ponto de sinal 4G, quando não fica sem serviço, ou seja, é uma humilhação completa. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias. Em 11 de janeiro, a X-Space lançou mais um Kuaizhou 1A, carregando a Tianxin 1-2 para uma órbita terrestre baixa, cujo objetivo não sabemos exatamente, pois a descrição de carga menciona a detecção em ambiente espacial. Mas como dizemos que a X-Space é a SpaceX ao contrário, ela também não é uma empresa privada, mas sim uma estatal que presta serviço principalmente aos militares. Logo, a meta deve ser garantir que Joe Biden está tomando seus remédios em dia, e nunca seria para espionar outros satélites inimigos.
E também na China, tivemos o lançamento do Gravity One, o mais poderoso foguete comercial do país, que conseguiu chegar em órbita já na sua primeira tentativa, algo realmente muito impressionante. Outro recorde desse voo é que o Gravity One é o mais potente veículo movido totalmente a propelentes sólidos a dar umas voltinhas pelo nosso planeta, além de ter uma excelente capacidade de carga de 6,5 toneladas para uma órbita terrestre baixa. A carga da missão foram 3 satélites Yunyang 1 para fins de meteorologia, ainda mais que a competição esquentou de vez. Curioso é que a Orient Space, fabricante do foguete, foi fundada em 2020 e já conseguiu chegar em órbita, além de ter planos ainda mais ousáveis para veículos mais pesados e reutilizáveis. Mas vale mencionar que quem forneceu os motores foi a China Aerospace Science and Technology Corp, também conhecido como CASC, quase um equivalente da NASA do país. Não muda que a Orient Space mandou bem, mas foi meio que começaram um canal do YouTube com o MrBeast como seu maior investidor e mentor. Ainda sobre este lançamento, o Gravity One partiu de uma balsa no meio do oceano, com direito a colunas gigantes de fumaça e pedaços do pad e estruturas voando por todos os lados, deixando Starbase no maior orgulho. E fica o questionamento se o foguete parece mais um pino de boliche ou tem um formato esquisito que merece entrar para a categoria de P-Rocket. E no dia 12, o Japão começou seu ano com o H-2A, carregando um satélite de espionagem chamado IGS Optical 8 para os militares do país. O programa IGS foi iniciado em 1998 depois que a República Popular Democrática da Coreia, vulgo Coreia do Norte, testou um míssil sobre o território japonês, claro que para exibir seus ideais de liberdade e diplomacia. E daqui a um mês, já devemos ter um novo lançamento do H-3, que está marcado para 14 de abril, e parece que os nipônicos aprenderam que voo inaugural e carga cara não combinam, pois vão enviar alguns microsatélites dessa vez. Já em 14 de janeiro, a SpaceX começou o Domingão do Foguetão com voo a Falcon 9 já às 6 da matina, direto da Califórnia com o Starlink 7-10, levando 21 satélites da constelação para uma órbita polar, e não precisamos nem falar que deu tudo certo. Agora a empresa de Elon Musk tem mais um booster com 18 lançamentos e pousos, e deve igualar o recorde de reusabilidade já nas próximas semanas. E no mesmo dia, outro Falcon 9 voou agora da Flórida com outra missão Starlink, sendo a 637 com 23 unidades a bordo, mas dessa vez o booster chegou a apenas 12 voos. Que vergonha, Elon Musk, já foi melhor. E nesse ritmo, a SpaceX vai ter lançado mais veículos ao espaço do que nós brasileiros mandamos foguetes de festa de São João na história. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, para você não perder os próximos voos e missões. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para ficar atualizado sobre o mundo do espaço, além de nos ajudar na interminável tarefa de bater os 100 mil inscritos. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível. E você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter benefícios exclusivos, além de poder reclamar das letras pequenas e da velocidade com que o seu nome passa aqui. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Tchau e voa Falcon 9!